Desvairare 22 é uma exposição que coloca a imaginação em questão, para tentar, em alguma medida, não apenas ficar nos produtos prontos, ou seja, não só naquilo que já está dado, nas obras, etc. Então era como se transportar um pouco para aquele tempo e tentar fazer com que as pessoas entrassem na cabeça dos modernistas. Então é um convite para que as pessoas entrem na cabeça dos modernistas e elas também passem a imaginar como eles. O ponto de partida da exposição Desvairare 22 são as comemorações aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? E aí, somado a isso, nós aproveitamos também para comemorar, evocar outras datas, outras efemérides, né, que estão associadas a 1922. Né? Então, o que a gente tem em 1922? A Semana de Arte Moderna, que se realizou em fevereiro. Depois, em 7 de setembro, se abrem as comemorações aos 100 anos, na época, né, em 1922, aos 100 anos da independência do Brasil. E é também nesse dia, 7 de setembro, que nós temos a primeira transmissão de rádio no Brasil. E no final do ano, no final de 1922, nós temos também um outro grande acontecimento, que aí não é um grande acontecimento que diz respeito ao Brasil especificamente, mas é um acontecimento que ele tem reflexos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas também no Brasil. E que acontecimento é esse? É a descoberta da tumba do Tutancâmon. Então, tendo também essa efeméride, essa coincidência, né, nós decidimos fazer um convite à imaginação. Na verdade, colocar a imaginação como um mote, como um fio condutor dessa relação com o modernismo brasileiro. Em alguma medida, o que a gente queria com essa exposição, que é uma exposição multiartística e multimediática, era também replicar algo que a gente encontrava na semana e que a gente achava que era muito importante na semana. Assim como também na semana tinha uma coexistência de obras de arte, mas também manifestações de pensamento, né? Ou seja, conferências, palestras, tentativas de dar conta intelectualmente e criticamente daquilo que estava acontecendo. E a gente traz isso aqui também, né? Ou seja, tem livros, tem muitos excertos literários, muitos excertos de textos de história, de teoria, etc. Tudo aqui, né? Mas a gente quer que tudo isso funcione em conjunto, não isoladamente. O que nos interessa é a interferência, ou seja, que as pessoas estejam vendo uma obra e estejam ouvindo uma música. Bom, então nesse passeio que a gente criou, né, nesse passeio que nós estabelecemos aqui nessa exposição, a gente pega então duas grandes imagens, né? Então a primeira delas é uma imagem de lugar, que é do Egito, em função dessa efeméride da descoberta da tumba do Tutancâmon, e a outra, que é a imagem dos índios errantes. Mas isso foi dividido em 4 núcleos. Então tem um núcleo inicial, que é chamado Saudades do Egito, brincando um pouco com um título de uma composição, né, musical bastante famosa, depois também de um livro do Claude Lévi-Strauss em cima dessa composição, que é Saudades do Brasil. Então a gente tentou brincar com isso, Saudades do Egito, em que essa questão do Egito aparece com mais força, aparece de uma forma um pouco mais explícita. Depois nós temos uma segunda sessão que se chama Ossos do Mundo, né, que é baseado num título de um livro do Flávio de Carvalho, em que ele vai propor uma ideia de uma arqueologia, mas uma arqueologia mal comportada. Né? E também essa ideia de arqueologia mal comportada, para nós, é uma ideia fundamental para compreender o modernismo. Eu acho que tem uma ideia um pouco lugar comum de que o modernismo é uma projeção de futuro, vai em direção ao futuro, mas ele também o modernismo envolve também revolver o passado, e projetar o passado para o futuro também. E depois nós temos a terceira sessão, né, que é a sessão chamada Meios de Transporte, né, que é uma sessão em que nós usamos a noção de meios de transporte literal, né, ou seja, tem dirigíveis, tem trens, tem automóveis, mas não nos limitamos aí. Né? Nós pegamos isso, mas também usamos a ideia de meios de transporte no sentido metafórico. Como a arte, como a poesia, como as imagens com que nós lidamos o tempo todo, são meios de transporte também. Nós entramos nela e nos transportamos para outros lugares, para outros tempos, para outras formas de pensar. E por fim nós temos uma seção chamada Índios Errantes, né, pegando muito uma ideia que era muito cara ao modernismo, né, ou seja, a ideia dos povos indígenas, mas uma certa versão dos povos indígenas. Né, a gente não coloca em questão se é uma representação fiel ou se é uma representação... Não é isso que está em questão. Está em questão por que foi tão importante para eles essa imagem. E a gente tentou fazer um percurso pelo qual a gente primeiro apresenta essas imagens de povos indígenas tal como figurados pelos modernistas, mas a gente traz também alguns artistas indígenas, por exemplo. A gente percebe, a gente propõe em alguma medida, né, que em algum momento foi preciso que alguns artistas imaginassem
essa presença para que essa presença pudesse se fazer efetiva, né? Ou seja, num país que é racista, num país que é excludente, num país que a gente sabe que tem todos os problemas que tem, né? Ou seja, em alguma medida, para que as coisas existam na realidade, é preciso que primeiro elas existam na imaginação, né? Ou seja, um espaço imaginário abre um espaço político.